Mulher, eu entendo isso, mas tenho medo da solidão. Não tenho pais. Esta é minha única família. Se eu me separar dele, estarei totalmente sozinha. Elinger, por isso mesmo, a melhor solução é continuar como está. Ordens do amor. O amor apenas existe dentro de uma certa ordem. O amor que dá certo existe apenas dentro de uma ordem. Se o amor se render a essa ordem, alcança o seu objetivo. Em primeiro lugar, faz parte das ordens do amor entre pessoas iguais que reconheçam o outro como alguém de mesmo valor. Posicionamo-nos diante dele como sendo alguém que pode e quer dar algo e ao mesmo tempo que precisa e quer tomar algo. Este amor é humilde, significa que não dá mais do que toma. Ele não se coloca acima do outro como se fosse maior, melhor ou mais amoroso. Significa que dentro desses limites esse amor dá a uma pessoa necessitada aquilo que ela pode tomar, e toma dela aquilo que ela é capaz e está disposta a dar. Este é um amor muito comum, entre todas as formas de amor, é o maior. Esta é então uma das ordens do amor: reconheço o outro como igual. Reconheço-o como alguém que ama e que por estar amando também pode dar, com alguém de quem tomo tanto quanto posso e quero dar a ele. O amor cego é cego justamente por não enxergar como o outro ama. A criança que sente saudades do pai que morreu cedo sente a sua própria tristeza e a sua própria dor. Não sente, porém, a tristeza e a dor do pai. Provavelmente foi difícil para ele deixar as crianças para trás, quando morreu. A dor da criança é superada quando ela não olha apenas para si mesmo, mas também para o pai e vê o quanto ele ama. Então eventualmente pode lhe dizer: em homenagem a você irei passar adiante o que você me deu. Este então é o amor especial que também reconhece o outro no seu amor. Não o pressiona com o próprio amor e reconhece, também, o seu amor tomando dele o que ele dá. Como aprendemos o que é amor? À medida que o tomamos. O amor segue a ordem, o que é maior e o que é mais importante, o amor ou a ordem. O que vem primeiro? Muitos acham que se for amado suficientemente, tudo se resolve. Muitos pais, por exemplo, acham que se amarem suficientemente seus filhos, estes se desenvolverão da maneira que imaginam. Muitas vezes, porém, são decepcionados, apesar do seu amor. Aparentemente o amor por si só não basta. O amor deve integrar-se a uma ordem. A ordem é pré-determinada para o amor. Em outras partes da natureza, isto também é assim. Uma árvore se desenvolve seguindo uma ordem interna. Não podemos mudar esta ordem. Apenas dentro dela a árvore pode se desdobrar. É o que sucede também com o amor e as relações entre as pessoas, podem apenas desdobrar-se dentro de uma ordem, que é pré-determinada. Se conhecermos algo sobre as ordens do amor, o nosso amor e os nossos relacionamentos têm mais possibilidades de se desenvolverem plenamente. A primeira ordem do amor no relacionamento entre um casal é que homem e mulher, mesmo que diferentes, são equivalentes. Se isto for reconhecido por eles, o seu amor tem uma chance maior. A segunda ordem é que o ato de dar e receber precisa ser equilibrado. Se um dá mais que o outro, o relacionamento fica conturbado. Ele precisa desse equilíbrio. Se a necessidade pela compensação entre dar e receber andar junto com o amor, um parceiro dá ao outro um pouco mais para compensar, após ter recebido alguma coisa. Assim a troca entre o casal cresce, com ela, a felicidade conjunta. Esse desejo de compensação existe também pelo lado negativo. Se um parceiro causar algum mal ao outro, este tem o desejo de também lhe causar algum mal, sente-se machucado. Assim sendo, também se acha no direito de machucar o outro. Esse desejo é irresistível. Então muitos que sofreram alguma injustiça sentem-se no direito de causar algum mal ao outro, também. Aqui então se acrescenta mais um ponto ao desejo de compensação, a sensação de que através da injustiça que me foi causada eu obtenho direitos especiais. Então, não só causamos ao outro o mesmo mal que ele nos causou e sim, um pouco mais. Como causamos um mal um pouco maior ao outro, ele se sente no direito de retribuir novamente, como se sente no direito, causa um mal um pouco maior.
Assim intensifica-se a compensação pelo mal dentro de um relacionamento. No lugar da felicidade cresce a infelicidade no relacionamento desse tipo. Reconhecemos a qualidade de um relacionamento observando se a compensação de dar e receber se efetua principalmente no bem ou no mal. A questão é, qual seria a solução? Existe uma solução? A solução seria voltar da troca no mal para a troca no bem. Como, porém, isso pode funcionar? Para isto existe um segredo: vingamo-nos do outro com amor. Isso significa que lhe causamos um mal, porém, um pouco menor. Então termina a troca do mal, e ambos podem voltar a dar e receber o bem. Esta é uma ordem importante do amor. Se a conhecermos e agirmos de acordo, podemos mudar muito para o bem dentro de um relacionamento, novamente. Filhinho da mamãe e filhinha do papai, mais uma ordem do amor deve ser considerada, pois a sua não consideração terá amplas consequências. Uma mulher que se acha melhor que sua mãe não tem respeito pelos homens, não os entende, em princípio, não precisa deles. Porque se ela achar que é melhor que a sua mãe, isso geralmente significa: eu sou uma mulher melhor para o meu pai. Então ela já tem o seu homem e não precisa de nenhum outro. Como uma menina toma-se capaz de ser uma mulher e de ter e respeitar um outro homem? Colocando-se ao lado de sua mãe como a menor. Isso naturalmente também vale para os homens em sentido contrário. Um homem que não respeita o seu pai e acha que para sua mãe é melhor que o pai, não tem respeito pelas mulheres. Já tem uma mulher e não precisa de outra. Como ele se torna capaz de ser um homem e de ter uma outra mulher e respeitá-la? Posicionando-se do lado do seu pai como o menor. Portanto, o homem aprende a respeitar a mulher com o pai, e a mulher aprende a respeitar um homem com a mãe. O que acontece se um homem que é um filhinho da mamãe casar com uma mulher que é uma filhinha do papai? O filhinho da mamãe não é confiável para a mulher, e a filhinha do papai não é confiável para o homem. Eles têm pouco respeito mútuo. Quando, porém, surge um relacionamento entre a filhinha da mamãe e o filhinho do papai, esse terá uma chance maior. Se o homem tiver o seu lugar entre os homens e a mulher tiver o seu entre as mulheres, no momento em que se encontram já não são mais adolescentes e sim, homem e mulher. Isso tem força. Portanto, primeiro deve-se estabelecer a ordem na família de origem de modo que o homem respeite o seu pai e a mulher a sua mãe. A hierarquia em relacionamentos. A ordem original. Existe uma ordem em relacionamentos que atribui aos membros mais antigos a precedência em relação àqueles que vieram depois. Denomino-a de ordem original. Neste sentido, um casal encontra-se no mesmo nível, pois iniciam a relação ao mesmo tempo. O mesmo vale para pais. Entre eles não existe uma preferência nesse sentido. Eles começam juntos. Aqui também são equivalentes. Quando eles têm filhos, o primeiro tem uma preferência hierárquica em relação ao segundo, e o segundo tem uma preferência hierárquica em relação ao terceiro. Isso não significa que o primeiro filho possui o poder de dar ordens aos outros irmãos, mas, de acordo com a hierarquia, ele vem antes. Naturalmente, os pais têm a preferência hierárquica em relação aos seus filhos. O efeito é bom quando respeitamos a ordem original, por exemplo, quando uma família se nata-se à mesa. Imaginem que de um lado estão os pais, o homem senta-se à direita da mulher, a mulher à esquerda do homem. As crianças ficam de frente para eles, primeiro o filho mais velho, à sua esquerda o segundo e assim por diante. A ordem hierárquica segue o sentido do relógio, porém, o primeiro filho pode também se sentar à esquerda da mãe, depois o segundo e o terceiro e assim por diante, de modo que formem um círculo. Se os conflitos na mesa são frequentes, manter essa ordem gera paz. Os parceiros anteriores, se em uma família um dos parceiros ou ambos já foram casados antes ou tiveram outro relacionamento importante, os parceiros antigos têm precedência em relação ao segundo. Se isso não é reconhecido, se, por exemplo, os parceiros antigos são diminuídos, deixados de lado ou até mesmo excluídos, posteriormente serão representados na família por um filho. Então uma criança, por exemplo, mostrará os sentimentos desse parceiro anterior e se comportará como ele. Através dessa representação,
a criança se posiciona acima de sua mãe ou do seu pai, mesmo que não tenha nenhuma culpa e não faça isso de forma consciente, e fracassa. Se a filha tiver que representar a mulher anterior do seu pai, de repente se comportará como essa mulher. Pode, por exemplo, zangar-se com o pai ou se comportar como se fosse uma mulher melhor. Então surge entre eles uma relação de pai e filha que se iguala mais a um relacionamento entre um casal. Se, porém, olharmos para a mulher anterior e a respeitarmos de forma que ela seja incluída no coração dessa família, a filha não precisará mais representá-la e a ordem original estará restabelecida. A desordem e suas consequências às vezes, a ordem original fica de cabeça para baixo. Se uma criança assumir algo no lugar de seu pai ou de sua mãe, ela se coloca acima deles, por exemplo, quando assume uma culpa no seu lugar. Isto contraria a ordem original. Toda violação da ordem original fracassa. Todas as grandes tragédias seguem o mesmo padrão, sejam elas as tragédias gregas, as de Shakespeare ou as infamílias. Nesse contexto há dois movimentos na alma do herói que se opõem. Quando, por exemplo, um filho assume algo no lugar de seu pai, tem a consciência tranquila. Sente que o ama e que é inocente. Ao mesmo tempo rompe com a ordem original. Ela é uma ordem inconsciente, originou-se numa outra consciência, na consciência coletiva. Ao mesmo tempo, então, que o filho assume algo de consciência tranquila para o seu pai, viola uma outra ordem apesar da sua consciência tranquila ou, talvez, justamente por tê-la tranquila. Por este motivo, fracassa, porque essa outra consciência castiga essa violação da ordem original com o fracasso e o declínio. Por este motivo, as grandes tragédias terminam com a morte daqueles que pensavam estar fazendo bem. Todos os heróis nas tragédias são crianças. Em suas almas, são crianças, querem fazer algo bom para alguém na família. Por exemplo, querem vingar ou salvar alguém, mas não têm esse direito, por esse motivo fracassam. Essa consciência da qual não nos damos conta é representada pelos deuses nas tragédias. Eles impõem a ordem original. Isso é a prova de que essa ordem tem preferência em relação à ordem da consciência tranquila. A hierarquia em famílias mistas, a questão é: qual é a ordem certa em famílias compostas? Por exemplo, quando ambos os pais já foram casados antes e têm crianças de relacionamentos anteriores, também, filhos em comum? Então, de repente, as crianças dos relacionamentos anteriores são juntadas às crianças do relacionamento atual. Qual seria a ordem aqui? Quem vem antes? Para o homem, quem está em primeiro lugar nesse sistema? A mulher ou os filhos? E para a mulher, quem está em primeiro lugar nesse sistema? O homem ou os filhos? Os filhos do homem e os da mulher estiveram presentes neste sistema antes do parceiro novo. Dessa forma, eles têm preferência em relação ao atual parceiro. Como parceiros, naturalmente, os pais são únicos. As crianças não podem nem devem se intrometer em tal relacionamento. No coração, porém, as crianças do primeiro relacionamento têm preferência para o homem em relação à segunda mulher. O mesmo vale para a mulher em relação aos seus filhos do primeiro casamento. Se o homem cuidar dos seus filhos e a mulher lhe disser, eu, em primeiro lugar, depois os filhos, isto é, levará a conflitos. A mulher precisa reconhecer que, para o homem, as crianças vêm primeiro. Neste sentido, eles têm uma preferência em relação à mulher. Se ela reconhecer isto, o homem terá mais facilidade de voltar-se para ela. O mesmo vale em sentido contrário para a mulher, em relação ao homem. Assim sendo, o homem precisa reconhecer em relação à mulher, para você, os seus filhos estão em primeiro lugar. Você é responsável por eles, não eu. Não assumirei essa responsabilidade. E diz aos filhos da mulher, eu sou apenas o marido da sua mãe. O seu pai e sua mãe permanecerão responsáveis por vocês. Assim o pai das crianças é incluído. Neste sentido, as crianças podem manter o relacionamento com seu pai ou sua mãe. O novo parceiro não precisa se preocupar com eles. Por isso também não se pode exigir dele que cuide dessas crianças. Talvez o faça por amor,
mas não precisa fazê-lo. Neste sentido, os filhos do primeiro relacionamento vêm em primeiro lugar de acordo com a ordem hierárquica. Os filhos do novo relacionamento também precisam reconhecer que os filhos do relacionamento anterior dos seus pais vêm primeiro e eles em segundo ou terceiro lugar, dependendo da situação real. Esta é a ordem que precisamos ter em vista. Se a mantemos em vista, todos têm o seu devido lugar, e esses relacionamentos funcionam com mais facilidade. A hierarquia entre sistemas familiares existe mais uma hierarquia, a hierarquia entre uma família anterior e uma família posterior. Nesse caso, a hierarquia é inversa. A nova família tem preferência em relação à anterior. Quando alguém se casa, constrói uma nova família, que tem preferência em relação à família de origem. Sendo assim, a nova relação apenas pode dar certo se ambos os parceiros se separam de sua família de origem. Se o homem falar para a mulher, meus pais estão em primeiro lugar, ou se a mulher lhe disser, meus pais estão em primeiro lugar, o relacionamento é prejudicado. Na Bíblia está escrito, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. Isto, naturalmente vale para a mulher também, ou seja, a nova família tem preferência em relação à antiga. Se em um relacionamento o homem estiver esperando um filho de uma outra mulher, então começa uma nova família, que tem preferência em relação à antiga. Então o homem precisa separar-se da mulher anterior e unir-se à nova mulher. A primeira mulher e os filhos do primeiro casamento pagam um preço alto por isso. Qualquer outra solução, porém, terá um efeito muito pior. Naturalmente o homem continua responsável por sua primeira mulher e pelos filhos em comum. Eles, porém, não podem esperar que ele deixe a segunda mulher e volte. Se alguém se separar da sua família pelo simples fato de ter achado um novo parceiro, isto ainda não significa que se constituiu uma nova família, que teria preferência em relação à antiga. A partir do momento, porém, que desse relacionamento vier um filho, forma-se uma família. Se conhecermos estas ordens, podemos resolver muitos problemas com mais facilidade. Outras ordens entre homem e mulher partindo da ordem original, homem e mulher são equivalentes em um relacionamento de casal. Nas constelações familiares, porém, mostra-se muitas vezes que o homem vem antes, não por ser melhor, mas devido à sua função, quando a família depende dele. Se, por exemplo, o homem trabalha e a mulher fica em casa, ele vem em primeiro lugar em relação à função por prover o sustento da família. Se a mulher trabalha e o homem fica em casa, a mulher vem antes. Hoje em dia há várias mudanças neste sentido. Então o homem e mulher também são equivalentes neste aspecto. Em casa, geralmente quem tem o controle é a mulher, não por ser melhor e sim, por possuir outra força. Ela mantém a família unida. As mulheres encontram-se mais próximas do essencial, percebem-no melhor. Tratando-se de questões essenciais, estão presentes antes de qualquer outra pessoa, isto temos que reconhecer. Se o homem estiver posicionado à direita da mulher em uma constelação, a mulher confia e se entrega ao homem. Se estiver à esquerda, o homem não se sente responsável, como quando está à direita. Tem um efeito na alma. Isso, porém, pode variar em cada caso por diversos motivos. O homem posicionado à direita permanece. O homem posicionado à esquerda vai embora. Isto agora está sendo colocado de uma maneira dura. Mostra, apenas, o que talvez esteja se passando na alma. As constelações mostram o que acontece realmente nas famílias. Por isso, em primeiro lugar é preciso que haja uma mudança na família antes que algo na constelação também mude. Quem faz parte da família? Para compreender estas ordens e desordens é necessário saber quem faz parte da família, neste sentido. Quem é atingido pelas forças da ordem e por esta consciência, que não percebemos? Eu os listarei aqui. Em uma família, as crianças fazem parte. Todas as crianças, inclusive as mortas, as que nasceram mortas ou aquelas que foram abortadas. Todas elas fazem parte. Acima delas, no próximo nível, os pais e seus irmãos, ou seja, os tios e tias, porém, apenas os irmãos biológicos dos pais, não os seus parceiros e filhos.
No próximo nível, os avós pertencem à família, porém não os seus irmãos. Apenas os avós. Por detrás deles, às vezes, ainda um dos bisavós faz parte. Estes são os parentes biológicos. No entanto, também fazem parte dessa família algumas pessoas que não são parentes biológicos. Em geral, são todos aqueles que cederam um espaço para alguém da família, por exemplo, parceiros anteriores que abriram espaço para parceiros posteriores e que também cederam espaço para os filhos de um relacionamento posterior. Por isso, eles fazem parte da família. Observa-se que pertencem à família através do fato de mais tarde serem representados por crianças do relacionamento posterior. Todos aqueles a cujo custo alguém da família obteve uma vantagem também fazem parte, por exemplo, quando alguém morreu cedo e assim outros se tornaram seus herdeiros. Os herdeiros tiveram uma vantagem através da morte daquele que morreu cedo. Portanto, ele faz parte, precisa ser respeitado como alguém que pertence à família. Caso contrário, ele também será representado por uma criança mais tarde. Em muitas famílias ricas podemos observar que, às vezes, a riqueza foi adquirida às custas de outros, por exemplo, de escravos. Portanto, esses fazem parte da família e mais tarde serão representados por alguém. O amor não é maravilhoso? Às vezes, pois existe também um amor cego. Uma criança pequena ama os seus pais acima de tudo. Por amor, perante seus pais, faz qualquer coisa por eles. Em nome desse amor é capaz de sacrificar até mesmo sua inocência, sua saúde, sua vida. Nas constelações familiares, podemos observar que uma criança, às vezes, mostra-se disposta a sofrer e até morrer para que seus pais fiquem melhores. Neste contexto, a criança segue uma imagem interna, uma imagem mágica. De aço rudo com essa imagem, acredita, se eu sofrer, ajudo os meus pais. Pensa que se sua mãe estiver doente e ela adoecer em seu lugar, a mãe talvez fique curada. Acredita até que, se a minha mãe quiser morrer e eu morrer em seu lugar, ela permanecerá viva. Isso é um amor que é cego, porém, muito profundo. Infelizmente não ajuda. Se a criança adoecer por amor, a mãe continuará doente da mesma forma, e se a criança morrer por amor, a mãe morrerá da mesma forma. Assim, pelo menos, observamos frequentemente. Às vezes, porém, um dos pais espera que uma criança morra em seu lugar. Um assassino, às vezes, espera que seu filho expie a sua culpa e morra por ele. Se a criança o fizer, o mesmo se sentirá melhor. Isso também é um pensamento mágico. Isso existe. Quando, porém, o agressor não enfrenta sua culpa por conta própria, aquilo que não está resolvido se repetirá na geração seguinte. Talvez um outro se torne um agressor e novamente procure alguém que expie sua culpa por ele, que não a expiará, pois um outro a estará espiando. Mas isto é amor? A quem ajuda de fato? A esse amor falta principalmente uma coisa, o respeito perante algo maior. Se uma criança vê que sua mãe está doente e se curva diante do destino da mãe, se chorar e mesmo assim respeitar o sofrimento da mãe, então permanece pequena e a mãe permanece grande. Ao contrário, se a criança achar, se eu adoecer, minha mãe ficará curada, então nessa imagem a criança é grande e a mãe pequena, e a ordem está de cabeça para baixo. Não podemos dar pouca atenção a esses fatos. A fantasia de que outros estarão bem se alguém morrer em seu lugar é transferida até para Deus. Por exemplo, que Deus quer que o seu próprio filho seja sacrificado para que outros fiquem bem. Aqui transferimos para Deus o pensamento mágico de que podemos salvar alguém através do sofrimento. O amor maior conhece seus limites. Pode olhar de frente para o sofrimento do outro, também para a morte do outro. Permanece em um nível onde algo maior pode atuar por ser respeitado. Onde também um Deus maior pode atuar, Deus este diante do qual nos curvamos, sem achar que podemos forçá-lo a fazer algo que ajude a outros através da nossa morte e sofrimento. Amor que adoece, amor que cura. Uma criança sabe exatamente o que deve fazer para ser amada pela família e também o que não deve fazer para não perder o amor.
Independente de onde estivermos nos movimentando ou unindo a pessoas, sentimos instintivamente o que devemos fazer para que possamos fazer parte e o que precisamos evitar para não perdermos o direito de pertencer. O sentido com o qual percebemos imediatamente o que devemos fazer denominamos de consciência. Se fizermos algo que garante um relacionamento para nós, sentimos-nos inocentes e temos a consciência tranquila. Se fizermos algo que coloca o relacionamento em perigo, sentimos-nos culpados e ficamos com a consciência pesada. Se um relacionamento for importante para nós, mudamos o nosso comportamento de maneira que tenhamos a certeza de podermos pertencer novamente. Uma criança está vinculada à sua família através de um amor profundo. Esse amor é tão grande, que a criança faz tudo para poder pertencer. Através desse amor e da necessidade de poder fazer parte, uma criança também se mostra disponível para assumir algo pesado ou até morrer, se achar que assim está servindo a sua família. Se, por exemplo, a mãe estiver muito doente e a criança tiver medo que ela morra, às vezes pensa, se eu morrer, a mamãe permanecerá viva. Então esse amor leva essa criança à doença e também à morte. Este seria um amor que adoece. A fantasia de que podemos salvar alguém através do próprio sofrimento é mágica. Achamos que temos o destino de uma outra pessoa em nossas mãos e que sofrendo em seu lugar podemos mudar esse destino. Muitas doenças e tragédias em famílias originam-se dessa fantasia. A questão agora é, como podemos ajudar alguém que ama dessa forma mágica, para que o mesmo amor que o adoece se transforme em um amor que cura? Aqui ajuda o reconhecimento de que todo sofrimento proveniente do amor mágico é em vão e que nesse sentido a nossa boa consciência nos engana. Ou seja, quando nosso amor cego toma-se um amor que enxerga em nós, ao invés de sofrermos e perdermos a vida de consciência tranquila, concordarmos com aquilo que nos mantém vivos e que está a serviço da vida, apesar da consciência pesada. Muitos têm a fantasia de que se amarem suficientemente, algo há de dar certo. Acham que seu amor possui o poder de mudar o outro. Portanto, muitos pais têm a ideia de que amando suficientemente seus filhos, estes se desenvolverão da forma que eles querem, mas não é assim. Uma das experiências mais dolorosas é que precisamos reconhecer que o amor é impotente. Uma criança também fará essa experiência se achar que pode salvar alguém através do seu amor. Professores e ajudantes também fazem a mesma experiência. Às vezes, eles dizem, me esforcei tanto com alguém e agora ele não está se desenvolvendo da forma que eu imaginava. E o que eu digo em relação a esse fato? Graças a Deus. Cada um se desenvolve de acordo com as suas leis internas. Cada um possui seu próprio destino e, através do seu destino, tem uma força especial. Amor que vincula e amor que liberta. Quando um homem e uma mulher se encontram, o homem percebe que lhe falta algo e a mulher, também. O que afinal é um homem sem uma mulher e o que é uma mulher sem um homem? O homem é, em relação à mulher, e a mulher é, em relação ao homem. Ao se unirem, cada um recebe o que lhe falta. O homem recebe a mulher, e a mulher recebe o homem. É humilhante para o homem confessar que lhe falta a mulher e, para a mulher, que lhe falta o homem. Não é fácil. Nesse contexto, ambos reconhecem os seus limites. Alguns querem esquivar-se desta confissão, por exemplo, à medida que o homem procura desenvolver em si o lado feminino e a mulher procura desenvolver em si o lado masculino. Assim o homem não necessita mais da mulher, e a mulher não necessita mais do homem. Então, podem ser sem o outro. Um relacionamento entre um casal dá certo quando ambos, homem e mulher, reconhecem que sentem falta o M do outro, que necessitam um do outro para estarem plenos. Presenteando-se mutuamente com aquilo que falta ao outro, tornam-se plenos e inteiros. O amor entre homem e mulher tem sua realização plena na consumação do ato sexual. O relacionamento entre o casal visa a consumação do ato sexual. É a consumação mais profunda da vida e tem uma importância muito superior em relação à consumação intelectual. Através dela estamos em sintonia com o que é essencial no mundo, pois o que nos solicita mais em relação à essência da vida? Através do que evoluímos mais,
se não através dessa consumação e suas consequências? Mais uma questão está relacionada a esta consumação. Através da consumação do ato sexual estabelece-se um vínculo. Após ela, o casal não consegue mais se separar. Portanto, não podemos tratá-la como se fosse algo sem importância, ela tem amplas consequências. Percebemos o significado de uma união e o quão profundamente ela nos atinge através da dor e do sentimento de culpa e de fracasso que um casal experimenta durante uma separação. Não é possível separar-se sem sentir e reconhecer essa ligação. Podemos deduzir o seu efeito sobre relacionamentos posteriores, do fato de que uma criança do segundo relacionamento representa um parceiro do primeiro. Tem os sentimentos deste parceiro e os expressa em relação aos pais. Os relacionamentos anteriores continuam atuando. Também podemos observar que quando duas pessoas se separam e se unem a novas pessoas, e posteriormente, separam-se novamente, então a dor e o sentimento de culpa são menores em comparação à primeira separação. Em uma terceira, a dor e o sentimento de culpa são ainda menores, e após algum tempo, não têm mais importância nenhuma. Geralmente as pessoas também não têm coragem de tomar o novo parceiro da mesma forma íntima como o primeiro. Uma boa solução seria continuar a respeitar e amar o parceiro anterior. Nem sempre ambos os parceiros são capazes de agir assim ao mesmo tempo, então permanece algo doloroso para os dois. Parceiros anteriores ou crianças são representados relacionamentos anteriores atuam dentro do relacionamento atual, é importante saber que é assim. Exatamente aqui muitas vezes vemos um exemplo de exclusão. Se o relacionamento anterior é reconhecido, e o amor que existiu, também, o novo relacionamento tem uma chance maior. Uma criança do segundo relacionamento, geralmente representa o parceiro anterior. Se houve um aborto no relacionamento anterior, essa criança também será representada por uma criança do relacionamento posterior. A criança não pode fazer nada para evitá-lo, está entregue a esse comportamento. Apenas os